Neste vídeo, mostraremos como esboçar o gráfico de uma função do segundo grau. Para esboçar corretamente o gráfico de uma função do segundo grau, você deve ter em mente as seguintes questões. Qual o sinal do coeficiente A? Porque assim determina a concavidade da parábola. Qual o valor do delta? Pois assim determina o número de raízes da função. Quais são as raízes, quando existirem, da minha equação? Assim, determina os pontos onde a curva corta o eixo origem x. Qual o valor do termo independente? Pois assim, determina o ponto onde a curva corta o eixo origem y. E por fim, quais são as coordenadas do vértice da parábola? Pois assim, determino de acordo com a concavidade o ponto de mínimo ou máximo da parábola em questão. Estes são os pontos-chave para um bom gráfico. Veja na demonstração a seguir como proceder na prática. Então, neste vídeo, vamos mostrar como esboçar o gráfico de uma função do segundo grau. Logo de cara aqui, vamos encontrar as raízes primeiro, para depois discutirmos os procedimentos. Para encontrar as raízes, basta resolver essa equação aqui, simplesmente igualar a zero. Então, vou ficar com 2x ao quadrado menos 8x mais 6, igual a zero. Resolve como uma equação do segundo grau normal. Então, vou ter o delta, que é igual a menos b ao quadrado, vai dar menos 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes o a, que é o 2, vezes o c, que é o 6. Então, ó, b ao quadrado, menos 4ac. Delta é igual a 64, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. 64 menos 48. Delta será igual, então, a 16. Vamos agora para o x. X será igual a menos b, menos b, vai dar mais 8 então, menos b, mais ou menos a raiz de delta, delta é 16, raiz de delta é 4, sobre 2a, o a é 2, 2a é 4. Então, nós teremos x1 igual a 8 mais 4, 12, dividido por 4, 3. E teremos o x2, que é igual a 8 menos 4, 4, dividido por 4, 1. Então aqui estão as nossas raízes. Agora sim vamos aos procedimentos. Temos que observar o coeficiente A. O A aqui, olha, é positivo, é maior que zero. Então A maior que zero. Isso implica o quê? A nossa concavidade está voltada para cima. Temos que ver agora o valor do delta. O delta ali é 16. E como vimos, ele determina o quê? Duas raízes, x1 e x2. E ali encontramos 3 e 1. Não faz diferença se o seu for contrário. X1 deu 1 e o x2 deu 3. Isso não importa. O que importa é só obter as duas raízes. Vamos agora ao valor do termo independente, que é o c. O termo c é quem? Esse cara que está sozinho aqui, ó, sem o x. Ele vale 6. E por fim, o valor as coordenadas do vértice. O vértice é o quê? O vértice é um ponto, né, que é o ponto máximo ou mínimo da nossa parábola, que é determinado pelas coordenadas x do vértice e y do vértice. No nosso caso aqui, ó, ele vai ser um ponto mínimo, pois a concavidade está voltada para cima. Como que eu determino essas coordenadas? Para cada uma há uma fórmula. Então, o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. E o y do vértice ele é igual a menos delta sobre 4a. Então, resolvendo aqui cada um deles, ó, menos b sobre 2a. O b é o menos 8. Menos b dá 8. E o a é o 2. 2a dá 4. Então, vou ficar com 8 sobre 4. 8 sobre 4 dá 2. Então, o x do vértice é igual a 2. E o y? O y vai dar menos delta. O delta é 16. Então, vai dar menos 16 sobre 4a. O a é 2. 4a dá 8. Então, dá menos 16 sobre 8. Isso vai ser igual a menos 2. Então, está aqui, ó.
x do vértice e y do vértice. Essas são as coordenadas. Eu posso trocar isso aqui dessa maneira. Vértice será igual às coordenadas 2 menos 2. Então aqui estão as nossas informações. Vamos agora para o gráfico, na próxima tela. Aqui, ó, recapitulando as informações. A maior que zero, com cavidade para cima. Delta 16 eu tenho então duas raízes, 1 e 3. O termo independente é o 6. E aqui estão as coordenadas do vértice. Como fazer o gráfico? Primeiro eu venho aqui e marco as raízes. Lembre-se da ordem. A origem é o ponto 0, 0. Então tudo que está aqui para a direita é positivo. E tudo que está aqui para cima é positivo. E para a esquerda é negativo. E para baixo também é negativo. Aqui no meio é o 0, 0, o ponto de encontro das retas. Então eu marco aqui agora as raízes 1 e 3. Mais ou menos aqui, ó. x1 aqui é 1 e aqui é 3. Vamos marcar agora o termo independente, que é o termo C. O termo C é o ponto 6 aqui, ó. Como nós vimos aqui, o 6 deve estar bem aqui no alto, olha só. O 6 que é positivo no eixo Y. O eixo Y é o vertical. E agora, vamos esboçar o nosso vértice. Quem é o nosso vértice? É o ponto 2 menos 2. Aqui, ó, o 2 tem que ficar entre o 1 e 3. Ó. É como se fosse uma régua. Aqui tem que estar o 2. E aqui, mais ou menos na mesma proporção, tem que estar o menos 2. Olha só, negativo ou é para baixo ou é para a esquerda. Se for x é para a esquerda. Se for y é para baixo. E o positivo é para cima se for y e para a direita se for x. Então olha só, temos os pontos aqui, ó, triviais para o nosso esboço do gráfico. Temos o termo independente, que é onde o gráfico corta o eixo y. Temos as duas raízes, que é a interseção da curva com o eixo x. E temos as coordenadas do vértice, que é onde essa curva vai parar. Porque se nós tivéssemos só esses três pontos aqui, ó, o 6, 1 e o 3, nossa curva podia vir aqui, passar pelo 1 e subir aqui. Ou então passar pelo 1 e ir lá embaixo e voltar. Então até onde essa curva vai? Vai até o vértice. Basta prolongar aqui, ó, paralelamente ao eixo x e esse daqui paralelamente ao eixo y. Esse ponto aqui, ó, é o nosso vértice. E a nossa parábola ela vem daqui de cima do ponto 6, passa aqui pelo ponto 1, faz a curva aqui no vértice e sobe aqui pelo ponto 3. Então esse é o esboço do nosso gráfico. Não está em escala, a gente não tem como usar uma régua, né, para medir todos os pontos direitinho. Não há muita precisão no traço da curva, mas é o esboço do gráfico. Ele passa pelo ponto 6 aqui no eixo Y, passa pelo 1 e pelo 3 no X e tem como limite o vértice, que é o ponto de coordenadas 2 e menos 2. Então esse aí é o procedimento padrão para se esboçar o gráfico de uma função quadrática. Continue aprendendo sobre as funções e não deixe de praticar. Uma boa dica é retornar às funções já estudadas e esboçar o gráfico de cada uma delas como forma de exercitar o que foi apresentado neste vídeo. Até a próxima!